Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Eleja Cash, aquele espaço democrático onde nós conseguimos trazer para vocês as pessoas e as propostas para que vocês possam conhecer, né? Principalmente agora nesse Play 2024. Hoje nós temos a nossa amiga Alexandra. Bem-vinda, Alexandra! Olá, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Alexandra, estou saindo candidata a vereadora aqui em Cacoal e vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Ok. Primeira vez que você se candidata? A primeira vez, nunca concorri a cargo político nenhum, nunca tive nenhum envolvimento com trabalho público remunerado, sempre como voluntária e sempre como empreendedora. Tá, mas vamos lá então. Quanto tempo de Cacoal, Alexandra? Moro em Cacoal, o número não é muito bacana, não. 13 anos. Vamos pular para quase 14, né? É, Vamos, 12 mais um. vamos pular para 12 mais 11 meses. Ok. E vim de Minas, de sul de Minas. E chegando em Cacoal, eu comecei a trabalhar revendendo produtos para produtor rural, sal mineral. E nesse intermeio conheci o meu atual marido, que é o Alessandro, do Laticínio Joia. Tive uma padaria na Avenida 2 de Junho durante 5 anos, e a qual, assim, estava desgastando muito devido a uma série de fatos, resolvi parar. E hoje sigo como vendedora, vendo de tudo, até avião caindo. Tá. E com essa experiência toda, qual que foi ali a virada de chave? Qual que foi realmente a coisa? Peraí, deixa eu. Eu acho que eu posso contribuir no Legislativo Municipal. Então, essa virada de chave foi através de um convite do prefeito Fúria, né? Mas a gente, tanto eu quanto o Alessandro, relutamos muito, não valia a pena. Política é uma coisa que mexe muito com a gente, mexe com toda a sociedade. Mas aí chegamos a um consenso que se os bons não entrarem, teremos que dar continuidade em ser governado por aqueles que são maus. Então, chegamos nesse acordo e cá estou, colocando meu nome à disposição. Que interessante. Eu tenho visto um movimento, Alexandre, que na eleição de 2020 para vereador, a lei ela era outra e nós tivemos 230 e poucos candidatos a vereador. Nesse pleito agora, estamos hoje com 152, mais ou menos. E uma coisa que eu tenho comentado com todo mundo é a qualidade dos candidatos. Porque antigamente tinha muitas pessoas, por exemplo, pleiteando voto de protesto, que nem levavam a sério a eleição e a campanha. E eu Exatamente. tenho visto a qualidade das pessoas que têm se colocado à disposição, que sabem o que é um legislativo, que sabem o papel do vereador. Você tem notado também essa melhoria nas propostas dos candidatos? Exatamente. Tem melhorado muito, tem pessoas fantásticas e a mulher, ela está deixando de ser aquela escadinha para levar os homens. A mulher, principalmente as que eu conheço, que são nomes fantásticos, elas realmente estão entrando para fazer a diferença. E eu espero que elas realmente consigam obter o número de votos para que nós mulheres, né, possamos chegar lá e fazer realmente a diferença. Exatamente. Às vezes as pessoas falam, mas qual a diferença vai ser? Gente, o olhar da mulher, ela tem uma percepção diferente do olhar masculino, tem competências e habilidades diferentes. E, eu acho um absurdo, e eu queria saber a sua opinião, Alexandra. Uma cidade igual Cacoal, uma cidade acadêmica, pujante, uma cidade com mais de 90 mil habitantes, nós temos um público jovem, um público antenado, e como que nós temos um pleito onde não temos nenhuma vereadora mulher? Temos 12 cadeiras, nenhuma ocupada por uma mulher. Exatamente. Isso nos deixa intrigadas. Será porque a gente não abraça a causa de verdade? Será que é porque a gente está entrando ali só para tapar buracos? Então eu espero que nesse pleito nós mulheres
possamos bater de frente. Se não votar em mim porque não simpatiza comigo, e isso acontece, é claro, nem Jesus, né, agradou a todos, mas se não votar em mim, eu peço que vote em outra mulher. E tem mulheres fantásticas, eu não posso citar o nome aqui porque eu estaria pecando, deixando algumas de fora. Mas tem mulheres fantásticas concorrendo ao pleito e são mulheres mães, são mulheres esposas, são mulheres avós, são mulheres que já passaram dificuldade, são mulheres que sabem o que é ter o seu filho numa fila de espera de um hospital. São mulheres que sabem o que é ter o seu filho perdido no mundo das drogas. São mulheres que precisam chegar no poder para realmente transformar a sociedade. E o que deixa a gente intrigado também é que na nossa história aqui, nunca, nem sempre foi assim. Nós tivemos mulheres maravilhosas, mulheres guerreiras na Câmara Municipal. Um dos exemplos, a doutora Raquel foi vice-prefeita e foi presidente de Câmara, teve uns 4 ou 5 mandatos na Câmara. Maria Simões, você tem Penha Simões, você tem várias mulheres que fizeram a diferença lá. E nesse pleito de 2020, não sei o que aconteceu, e não temos nenhuma representante feminina, né? E às vezes, quando a gente vê, quando pontuam uma ou outra coisa no município que dá para melhorar, a gente vê que muitas vezes são coisas nos detalhes, e são detalhes que a mulher tem uma percepção melhor, né? Com certeza. O olho da mulher, ele já é um olhar diferenciado, é um olhar para dentro, né? Exato. A mulher, ela consegue olhar para dentro e transformar tudo à sua volta. E o bom disso é que a gente pensa, Marcos, mas o vereador não é ordenador de despesa, não é ele que faz a obra. Sim, mas ele é fiscalizador, e o olhar da mulher pode muito bem ir lá, principalmente nos detalhes, e corrigir detalhes e ver coisas que talvez o homem não consegue se aperceber, né? Marcos, o que você falou aí do verdadeiro objetivo do vereador. O vereador não está aqui para fazer leis. Leis já existem, Muitos. milhares de leis, mas nós estamos aqui como vereadores para fiscalizar, para fazer valer a lei. E você observa a mulher do lar, né? Para mim, eu acho a dona de casa a profissão mais fantástica do planeta. Porque a dona de casa, ela consegue ser multiuso, ela tem várias funções ao mesmo tempo. A dona de casa, ela é motorista, ela é governanta, ela é lavadeira, ela é passadeira, Economista. ela é economista, ela é política, ela é tudo. Então, assim, a mulher, quando ela chega num cargo político, ela só não faz acontecer por algum outro motivo que não cabe a mim julgar. Mas a mulher que chega no poder, tendo toda essa essência de administradora, de política, de mãe, de médica, de esposa, ela consegue sim transformar muita coisa na sociedade. E hoje, eu, como eleitor de Cacoal, e vejo a tua fala, ouvindo um pouco da tua experiência, ah, eu posso contar com, principalmente com essa experiência, essa vasta experiência que você tem na iniciativa privada, como expertise para aplicação no Legislativo Municipal? Com certeza, com toda certeza. Eu posso fazer um comparativo? Sim, claro. Eu vou voltar para fazer esse comparativo para que haja mais clareza. Eu vou comparar 2 livros que eu acho que deveria ser livros na nossa vida, ser livros assim, do dia a dia. Uhum. Um deles, há 500 anos atrás, a gente voltando lá no descobrimento do Brasil, um deles foi criado a Constituição Federal, né? Foram 7 constituições até 1988, que é a que hoje a gente é colocado em prática. A Constituição Federal nada mais é do que um livro de leis, de normas, de regras, onde a gente tem direitos e também deveres. Mas que, infelizmente, até hoje, são 250 artigos na Constituição, mais de 130 emendas, e até hoje
muito pouco mudou ou quase nada. Claro que tem os defensores de plantão que fala que tudo está indo a mil maravilhas. Uhum. Mas a gente sabe que a saúde não funciona, a educação está indo de mal a pior. O professor, para você, no meu ponto de vista, o professor deveria ser a profissão mais bem paga do planeta. Uhum. Por quê? Porque é do mestre que vem todas as outras profissões. Sim. O professor é que vai formar o médico, o juiz, o astronauta. E, infelizmente, os nossos professores estão entrando em depressão, estão com ansiedade, porque já não está mais tão fácil dar aula. Verdade. Tudo mudou. E por que que eu estou falando da Constituição? Porque nós somos o culpado. Diante da Constituição, eu volto num outro livro, que há 2.500 anos atrás foi nos deixado como o manual do ser humano, que é o livro das Escrituras Sagradas. Nesse livro, Deus nos deixou toda forma de vida e vida em abundância. Para a gente ter ideia, eu estava lendo hoje na Bíblia a expressão coragem, ela é falada 82 vezes na Bíblia. E a expressão não temas, ela é falada 365 vezes na Bíblia. De tantas letras, de tanto escrito, nós temos, tudo se resume em dois únicos mandamentos: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar a ti mesmo como o teu próximo. Amar ao próximo, perdão, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu chego, como eu posso transformar tudo à minha volta a partir do momento que eu coloco isso em prática? Esse livro que está aberto a todos é um livro universal, escrito em diversos idiomas. Não é um livro de acesso difícil, é só colocar em prática. A gente colocando em prática a Bíblia Sagrada, tudo em nossa volta é transformado. A palavra coragem, eu gosto de ver muito a etimologia das palavras, e a palavra coragem, ela vem do latim, que significa coração. E Deus começa, eu até marquei aqui, ele fala para a gente, em Deuteronômio, para a gente guardar bem a tua alma, o teu coração é a sua mente. Por que que Deus nos fala isso? Lá em Mateus, ele fala: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando a gente guarda o nosso coração, Marcos, a gente não tem coragem mais de fazer maldade ao próximo. Hoje eu vejo tanto que está banalizado a questão de vídeos, né? Uma pessoa, um acidente acontece e ali as pessoas, ao invés de socorrer, estão ali filmando e em tempo real colocando isso no Instagram, no WhatsApp, e eu sinto aquela dor. Eu não tenho o hábito de ver esses vídeos e acabo até bloqueando no WhatsApp quando alguém me manda um vídeo assim. Mas pensa comigo, você já imaginou quando isso chega nos familiares que não sabia nem que aquilo tinha acontecido? Então você vê a frieza que nós, seres humanos, estamos nos tornando. E nós estamos nos tornando frio porque a gente não quer conhecer a verdade. Então, quando a gente guarda o nosso coração, quando a gente coloca em prática aquilo que Deus nos ensinou, o errado começa a deixar de existir. Então, eu acredito, eu, Alexandra, acredito sim na esperança, na transformação, porque o Deus que nos rege, o livro que nos rege, é muito maior do que a Constituição Federal. E isso é importante a gente entender. E é interessante que isso nos leva a refletir também sobre ser um manual de vida, em se guardando, em não se guardando no coração, é que entra as injustiças, né?
Você acha que isso é algo que entre os operadores da política do Brasil está faltando? Com certeza. Hoje nós temos políticos que querem banir as escrituras sagradas de diversos lugares, né? Eu conheci o Museu da Bíblia e é impressionante a paz que o lugar transmite a gente. Então, está faltando alguns políticos guardarem o coração. Ou seja, mesmo que tenha uma fé diferente, diversa do cristianismo, que olhe para esse livro, para essa Bíblia, nem que seja como um livro de poesia ou um livro filosófico, né? Ou Exato. como um manual mesmo, né? Sem adicionar fé, mas que leia o conteúdo dele com a preciosidade que tem lá, certo? Sim, ô Marcos, porque tudo tem uma consequência. Tudo. Por mais que eu acho, por mais que eu acredite que o que eu faço aqui agora não vai ter uma consequência, ele tem, e às vezes é imediato. Às vezes a gente está fazendo, passando por algum sofrimento, por algum transtorno, mas se a gente voltar e começar a observar a nossa conduta, a gente vai ver e nós vamos achar a raiz de todos os males. O povo antigo, né? Eu lembro da minha mãe, quando a minha mãe me ensinava a rezar o credo. Minha mãe era uma mulher católica. Hoje eu falo que eu sou cristã, eu não tenho uma bandeira de uma igreja, mas eu sou cristã e tenho muita fé. Eu prefiro me conectar com Deus do que com qualquer outra pessoa. Se eu perder todos os amigos, mas Deus ainda não me abandonar, eu tenho certeza que eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Então, a minha mãe, ela tinha mania de falar comigo que o coração era a morada do espírito. Era o coração que tinha a raiz de todos os males, tanto para bem quanto para o mal. Era a morada dos sentimentos. Então, todo sentimento que começa a brotar aqui dentro de mim, eu tenho o dever de cortar ou de adubar. Certo. É eu, somente eu. Não é meu marido, não é minha filha, não é minha avó, não é minha tia, não é político nenhum. Não é o Papa, não é ninguém. É eu. Deus me deu esse livre-arbítrio. Então, a partir do momento que eu começo a observar a minha conduta e que eu começo a me colocar no lugar do outro, eu transformo. Porque a minha ambição, o meu egoísmo, a minha falta de empatia, né, uma palavra que está Tá na muito, moda, né, uma né? palavra na moda, a tal da empatia, mas não é colocada em prática. Porque ser empático é ir muito além da palavrinha, é se colocar realmente no lugar do outro, né? E a gente, quando faz serviços voluntários, como diria minha mãe, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Uhum. Mas só para mim dar uma clareza aqui, quando a gente faz serviço voluntário, que você vê realmente a necessidade do outro, com o mínimo, Marcos, com o mínimo, e que está nas minhas mãos mudar aquilo, e eu, como política, eu negligencio. Como que você acha que fica toda essa energia à minha volta? Eu acabo tendo transtorno para dormir, eu acabo tendo ansiedade, eu acabo muitas vezes tendo depressão. Então, a raiz de todos os males, ela está nada mais, nada menos que dentro de mim mesma. Então, quando eu dou um voto, vamos voltar no voto, não foi o político que é culpado, não é o político, né? Eu votei porque trouxeram um show maravilhoso. Votei porque teve isso, votei aquela política do pão e circo, né? Sim. Lá das antigas. E a Bíblia fala, é dar pérola aos Porcos. porcos. Então a Bíblia ela fala, gente, é impressionante como a Bíblia nos ensina sobre tudo, 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 tudo. Não há filósofos, não há psicólogos, psiquiatras, nem Freud, nem Einstein, não há nada que supere a sabedoria da Bíblia.
Então, todas as vezes que a gente fala, eu não gosto de política, mas existe política em tudo. Existe política aqui nesse copo d'água que eu estou bebendo. Aqui há impostos numa bala. Então, não tem político nenhum me fazendo favor. Não existe essa. Não existe. O voto do cabresto existiu lá atrás. Agora nós estamos tendo a oportunidade, a internet, a tecnologia nos deu a oportunidade de saber realmente quem é merecedor, porque nada mais eu vou estar fazendo por obrigação aquilo que você está confiando em mim administrar. Exatamente. Eu já sou o seu empregado porque você me deu o voto de confiança. A minha política, Marcos, ela está sendo feita por mim mesma, uma política modesta. Não tenho padrinho político nenhum. Não tenho troca de favores, não tem ninguém que eu possa falar assim, vou ajudar porque ela me prometeu isso. Não, não tenho rabo preso com ninguém. Estou aberta a qualquer pergunta, o que você quiser. Pode deixar no Instagram como pergunta, pode me ligar, pode me convidar para ir pessoalmente, porque nada melhor do conversar olho no olho. Eu amo isso. Eu não abro mão disso. E quando eu até falo com o Alessandro que quando a gente sai para um jantar, para qualquer coisa, a gente larga o celular de lado e a gente vai conversar olho no olho. É gostoso isso. Então eu estou aberta para qualquer assunto. Esse assunto ela não vai falar, vou. O assunto que eu não souber responder, eu prometo que vou me inteirar do assunto e vou te levar a resposta. Porque eu, como cidadã eleitora, eu tenho um rio de dúvidas dentro da minha cabeça. Por que que o político está lá e não resolve isso? Por que que o político, da noite para o dia, consegue uma verba e faz vamos supor, um evento mirabolante? Mas por que que para a saúde é tão difícil? Eu não tenho números exatos, mas se a gente for checar, você vai ver só em Cacoal a quantidade de idosos, criança, na fila de espera para algum tipo de exame que é banal, que não é um exame que você fala, pô, só no Albert Einstein que existe esse exame. E por que que isso não muda? E sai ano, entra ano, né? Igual eu falei, tá lá a Constituinte. Nós já estamos na 7ª Constituinte. Ela faz agora em outubro 32 anos. E por que que não muda? Se não muda, é porque deu errado? Você na sua casa, você está vendo um gasto exorbitante da água ou da energia. Você vai manter isso por 30, por 40 anos ou você vai procurar corrigir? Resolver, né? E isso é a mesma coisa na política. Se a gente colocar em prática na política o que a gente faz dentro da casa da gente, tudo muda, tudo transforma. E é interessante essa coisa, né? Você falou os números aí da Constituição. Se a gente for comparar, a Constituição norte-americana é a mesma há 230 anos, mais ou menos. Ela tem 7 artigos Exato, e 27 emendas apenas. apenas. E é a mais velha, né? É uma das mais antigas. E funciona. E funciona. Você já viu alguém vindo do exterior para migrar para o Brasil, principalmente ilicitamente? Eu nunca vi. Só os venezuelanos agora. É. A questão Agora, humanitária, mas questão humanitária. Mas quantos vão do Brasil para os Estados Unidos? Milhares de pessoas. Exatamente. Então é algo que está dando errado. E Ou seja, não é sobre números de leis, né? não é números de lei. Exato. Agora eu vou entrar ali como vereadora e vou ficar criando mais lei. Tem uma senhora, tem uma lei aí, eu não vou citar nomes, né? E que me corrija se eu estiver errada, aonde criar uma lei para que a mulher tivesse direito a absorvente, né? Todo mundo sabe que essa lei existe. E eu me pergunto, eu como mulher, a minha mãe teve 4º ano de grupo, mas era a mulher mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Não existe outra. Minha mãe, se ela tivesse viva, e eu falar, mãe, mulher agora ganhou absorvente grátis. A minha mãe ia rir.
ela ia falar, ó, poxa vida, minha mãe era costureira. Ela ia falar, mas que diacho de mulher é essa que precisa que façam uma lei dando a ela direito de um absorvente? Pelo amor de Deus, mulheres, é muito pouco. Ganhar um absorvente é muito pouco. Uma diária que você faz uma faxina te dá para comprar quase que a fábrica de absorvente. Então, assim, não se contentem com tão pouco. É aí que tá. Nós somos grandiosas, nós somos espetaculares. E se a gente ficar contentando com migalhas, nada vai mudar. E como que tá essa corrida eleitoral até aqui? Você tem feito mais reuniões, mais telefonemas? Como que tá hoje a sua vida, a sua agenda? Ela tá lotada, não consegue falar contigo? Como que tá essa questão? Graças a Deus, estou sendo muito bem aceita. É oportunidade. Eu preciso só da oportunidade de falar com você. Uhum, E aí, como eu te disse, eu estou fazendo aquele efeito formiguinha. Gravo os vídeos, mando para os amigos mandam para mais um, para mais dois, para mais 10. E uhum. quando me chamam, vou até a casa, vamos tomar um café junto. E aí eu vou falar o que eu penso, como mulher mãe, como mulher que já passou pela menopausa, como mulher que ainda sente desejo pela vida, em Uhum. todos os aspectos. Isso não acaba. Eu preciso aflorar esse desejo que está em mim, eu preciso deixar fluir. E é isso que nos move. Então, agora, falar que eu não estou tendo tempo para atender, tenho todo o tempo do mundo. Eu sou péssima para o WhatsApp, mas se você deixar a mensagem, eu vou ler, vou responder, e se você quiser, eu vou estar lá pessoalmente. Eu tenho todo o tempo do mundo. Ou seja, se alguém quiser literalmente ter um dedinho de prosa com a Alexandra, É só me chamar que eu vou. E ah, eu amo esse dedinho de prosa. é bom demais. Sou mineira, mineiro ama esse Mineiro dedinho de gosta prosa. disso, não É um adianta. cafezinho fresquinho, feito na hora, Exatamente. e um dedinho de prosa, para a gente se conhecer melhor. E isso aí que vai nos fazer a diferença. Eu só preciso de um minutinho de um dedinho de prosa. E é interessante que, assim, na população, as maiores reclamações é sobre essas ausências, né? Porque se você abre hoje a internet, você vê um monte de meme de reclamação do tipo, fulano sumiu 4 anos, aí agora voltou. Ou seja, talvez o que falta para o legislador, quando está no cargo público, é ter essa abertura que você falou que é, poxa, ganhou a eleição? Continua tendo o dedinho de prosa, Claro, isso é continua fundamental. visitando, né? Abre o gabinete para ter um dedinho de prosa com a população, né? É, eu não sei se eu posso falar, mas dos meus objetivos, caso eu chegue lá, eu não vou nem abrir essa porta da Câmara, não, porque a minha ideia é levar o meu gabinete itinerante. Que interessante. É estar presente aonde o povo está. Às vezes é muito dificultoso. Você mora num bairro distante, você mora numa comunidade longe, e aí ou as reuniões são em horários diferenciados, e nem sempre você vai conseguir chegar na Câmara Municipal. Mas eu vou lá. Eu já eu vou como vendedora. Por que não ir? E é tão gratificante você, olha, vamos marcar aí uma reunião para a gente ter um dedinho de prosa e colocar em prática as rodas de conversa. Eu ouvi o que você tem a dizer, entendeu? É através do meu ouvir, do meu escutar, que eu vou poder modificar aquilo que está errado. Porque você pode não estar satisfeito, mas você tem medo de falar. A Sim. gente sabe dessas represálias. A Uhum. gente sabe que isso acontece. Então, assim, caso eu ganhe, pode ter certeza que é Deus que está no controle de tudo. Se eu tiver 10 votos, se eu tiver 1.000 votos, a minha emoção vai ser a mesma. Não vai mudar nada no meu jeito de ser, não vai mudar nada no meu jeito de pensar, vai mudar no meu jeito de agir caso eu ganhe. E esse é o momento de agir, né? Coincidência ou não, o meu partido chama-se Agir. E a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. E agora eu acredito que é o momento de agir. E se nós agirmos, nós vamos fazer a diferença. Aproveitando esse gancho principalmente da acessibilidade, da disponibilidade,
né, dos governantes, eu vou perguntar a tua opinião sobre algo que há um tempo atrás eu trabalhei na Câmara, né, no primeiro concurso que teve, e até então havia a tradição que as sessões eram às 18 ou 18h30 na segunda-feira. A população acompanhava, tinha na TV e tudo. Hoje em dia as sessões são na segunda-feira de manhã. Como que o trabalhador vai acompanhar e fiscalizar o trabalho do seu representante? Impossível. Estando lá, Alexandra, eu posso ter, no mínimo, a expectativa que você vai, no mínimo, brigar e espelhar para mudar esse horário para um horário que seja possível da população acompanhar? Com toda certeza, porque é do interesse, pelo menos deveria ser. Não é do interesse de assessor ficar ali assistindo reunião de Câmara. O assessor está ali e acho que enche mais de assessor das pessoas em geral, do cidadão, do eleitor, né? Então, uma das minhas mudanças, primeiramente, seria horário. Um horário onde todos os cidadãos de interesse político pudessem participar através de vídeo, né? Porque se for um horário à tardezinha, às 19 horas, o produtor de leite já parou de tirar leite, já está descansando, já tomou seu banho, já está ali, já pode sentar na cozinha e chamar todo mundo, vamos assistir a Câmara hoje? Porque eu sou da época que tinha a Hora do Brasil e eu amava aquilo. Eu amava porque meu pai, ele nos politizava. Ele nos fazia ouvir e entender o que era o processo. Então, se a gente ouvir aquilo pelo rádio, imagina hoje o quanto que está mais fácil. Mas parece que o interesse dos políticos é deixar você cada vez mais analfabeto político. Quanto mais analfabeto político você for, quanto mais você falar, não estou nem aí para política, quanto mais você falar, detesto política, melhor é para o político. É aí que você vai pagar caro as consequências de não se interessar por política. Então, uma das primeiras ideias é, sim, mudar esse horário. E você já parou para pensar como seria a sua primeira semana de mandato? Já parei para pensar. Como que seria? Como que seria? Eu buscaria essas pessoas que sofrem tanta coisa, pessoas que não têm voz ativa. Eu as buscaria. Os meus eleitores, amigos íntimos, teriam espaço, sim, mas eu queria buscar pessoas que têm histórias de sofrimento para que a partir daquele dia ela pudesse acreditar que muita coisa vai mudar. E eu não tenho preguiça, Marcos, de correr atrás. E outra coisa, eu não quero correr atrás com diária política. Sou contra, 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 contra. Eu já viajo normalmente. Eu não preciso entrar na Câmara Municipal, pegar diária para ir atrás de qualquer político para me ajudar. Até porque hoje até consulta, ela é online, né? Exato. Então eu fico admirada. E outra coisa que me assusta é quando, às vezes você fica em hotel, que a gente fala estou a trabalho, até a própria hotelaria, ela te pergunta assim, você quer que eu coloque um valor a mais? Exato. Já deixei de ficar em vários hotéis por causa dessa pergunta do atendente. Então, assim você vai vendo quanto somos enganados. Quem é que nós estamos colocando? Que caráter que tem uma pessoa que tem coragem de mentir, que pagou X, mas pega uma nota de 5x? Que caráter é esse que te representa no poder? É isso que você quer? É isso que você quer? Você quer ser representada por um mau caráter desse? É o momento de mudar. E se uma pessoa que agora não conhece a Alexandra, viu, está assistindo esse nosso vídeo, aí, opa, gostei das ideias daquela moça, poxa, Obrigada pela interessante. moça. E de repente te vê na fila do banco no mercado, ela pode chegar, dar um bom dia e conversar com você? Pode. Inclusive, eu estava na fila do Banco do Brasil e foi tão bacana. Eu tinha um programa de rádio com o Carlos Pedro. Não sei se pode falar. Pode. E nesse programa de rádio, muitas pessoas ficaram me conhecendo ou pela voz ou pelo riso. E a semana atrasada, na fila do Banco do Brasil,
uma senhora, tinha duas senhoras, uma delas falou assim: eu conheço sua voz. E aí eu dei uma risada, ela falou assim: é você mesmo. Agora você riu, é você que fazia um programa com o Carlos Pedro. E era um programa descontraído. E, e falei com política, falei de política com essa mulher, falei que eu era candidata, e ela falou: nossa, que maravilha. Eu não tinha candidato, mas agora eu já tenho. Você me dá o santinho? Falei, vixe, eu não tenho santinho, mas eu vou te mandar uns vídeos e se eu for fazer o santinho, eu vou levar na sua casa. E pegou meus vídeos e todo dia ela me dá bom dia. E ela fala que todo dia tá mandando os vídeos para outras pessoas. Então tá assim nesse nível. E quando a gente fazia esse programa no rádio, o interessante é que no decorrer do tempo fomos conhecendo pessoas que mexeu muito com a gente. O ano passado a gente participou de uma ajuda humanitária em Espigão do Oeste, né? Da falta d'água. Então a gente participou levando água nos caminhões para aquela cidade. E chegando lá, uma senhora que comentou comigo com o Alessandro, que um dia do programa a gente mudou a vida dela. Foi num dia de um assunto mais sério, porque a gente sempre falava de coisas só brincando mesmo. Mas nesse dia teve um assunto mais sério e ela disse que a palavra foi para ela e transformou a vida dela a partir daquele dia. Então isso é muito gratificante. Então, se me encontrar na fila do banco, aonde for, na igreja, pode me ter esse dedinho de prosa, porque eu não sou o tipo da pessoa que difícil acesso. E é impressionante, né? Como que tem pessoas que começam a subir um degrauzinho, já virou presidente da República, não atende telefone, agenda. Você fala com 30 assessor, o assessor do assessor do assessor do assessor, e não chega nunca no. Eu falo, a burocracia dos mamadores da teta do governo, ela é terrível. Então eu não quero passar por isso. Alexandra, você acredita que o mandato, além da obrigação legislativa, o parlamentar também ele tem uma obrigação moral de cumprir uma função social através do mandato? Olha, isso já é nato, né? Isso já é da minha pessoa. Mas se for olhar pela sua pergunta, eu respondo que sim. Ele tem sim um dever moral com as pessoas. Porque, querendo ou não, quando ele vira uma pessoa pública, um representante, automaticamente, mesmo que ele já seja, ele ascende a um grau maior, no sentido de que, a partir daquele momento, ele é um formador de opinião. Porque ele está representando. Então, de repente, saiu lá um assunto, seja qual for, aborto, censura, não sei o quê, ele é obrigado a opinar, porque tem pessoas que colocaram ele lá para isso, né? E a gente vê que muitas vezes, quando são assuntos mais complicados, nós vemos que muitos declinam da sua opinião de um posicionamento, que também é uma função social, né? E como que é isso para você? A gente vê que você é uma pessoa muito autêntica e em estando lá, isso tudo vai continuar, você expondo o seu pensamento, se posicionando diante das coisas? Olha, a Bíblia diz assim. Você pode observar que a Bíblia nos ensina toda hora. Pequei por pensamento, palavras, atos e omissões. Então, eu me omitir, eu estou pecando mais do que se eu tivesse falado. A Alexandra fala o que vem na cabeça. Realmente, tem hora que me falta polidez. O Alessandro sempre fala isso comigo. Calma, Alexandra. Bom, eu tento me polir, mas eu estando na Câmara Municipal, será que eu vou ter que ficar só me polindo para não desagradar quem? Então, eu acredito sim que nós estamos ali. Posicione a respeito de algo. É para você se posicionar. O pau que dá em Chico, ele tem que dar em Francisco. É aquilo que eu te falei. Quantas dúvidas eu tenho e que eu perguntei, já mandei para os vereadores. Desde quando eu tinha minha padaria, né? Eu num lugar muito
fácil acesso, eu era ali massacrada por um monte de coisa. Tanto transtorno que eu falei, pô, isso está me dando problema mental, eu estou acabando com a minha saúde. Não vale a pena. O lucro, sabe qual o lucro que era? Era gostoso acordar cedo, ajudar pessoas. Eu dava muita ajuda, eu não gosto de falar isso, não vem ao caso, mas eu dava mais ajuda do que o lucro financeiro. Então, era o que vinha para mim era, era a minha satisfação da paz, do cumprimento de dever. Eu ajudava a encaminhar pessoas para tratamento de dependência química, por eu estar ali no fácil acesso. Mas de repente foi tudo ficando tão difícil. Eu comecei a lidar com tantas leis, parecia que elas eram feitas só para mim, que não existia mais ninguém. As leis eram exclusivas para Alexandra da Confé Café. Então, o pau que dá em Chico, ele tem que dar em Francisco. Nós temos que ter essa clareza. Como que funciona a lei da vigilância sanitária? X. Olha, ela vai funcionar para o Marcos, para o Tiago, para a Alexandra, porque senão nós estamos sendo injustos. Não existe isso. O Tiago tem um valor aquisitivo melhor, ele não pode entrar aqui nessa regra. Não, isso é acepção de pessoas, né? Não existe acepção de pessoas só quando é negro, quando é gordo, quando é magro, quando é cota racial. A acepção de pessoas, ela é feita quando você me define, você me investiga, você me fiscaliza, mas o outro do lado não sofre as mesmas sanções, né? Por que isso? Então, o que eu acredito, entrando na Câmara Municipal, eu vou responder primeiramente para mim. Tantas perguntas que eu tinha dúvida, eu tenho certeza que eu vou, como vereador, eu vou conseguir me responder. Gente, como eu falo que aqui é um espaço democrático, onde a gente conhece as pessoas, nada combinado, então vamos testar esse posicionamento. Qual que é a sua opinião, Alexandra? Por exemplo, um tema como o aborto. Totalmente contra. Sabe por que que eu sou contra? É uma vida. Uhum. Mas foi estrupada. Bom, então vamos votar uma lei que a gente primeiro puna o bendito, né? Eu não sei o que pode falar, porque hoje está tão complexo. O que eu falo hoje pode me levar a pagar uma multa. Mas nós temos hoje, podemos lutar pela castração. Por que não castramos o dito cujo? Uhum. Se eu posso matar um feto, eu posso muito bem castrar aquele que me fez essa covardia. Mas foi o fruto de uma noite de amor, né? Ué, mas nós temos acesso a tantos métodos contraceptivos. O que é que te faltou? Faltou sabedoria para entender que um sexo sem proteção ocasiona uma gravidez? Isso é tão banal como 2 e 2 são 4. Não é um assunto, meu Deus, eu não sabia que um dia de transa me traria um filho. Até porque não está só na novela, na escola, está na novela, está no filme, Para está em todo tudo, né? lado. Hoje isso não é. Na minha época, a época poderia até dizer que sexo era tabu. Mas hoje não. Hoje, infelizmente, estão sensualizando, sexualizando crianças de 6 anos, né? Hoje uma menina de 6 anos, 7 anos, ela já começa a ter essas coisas sobre sexualidade. Então, eu sou totalmente contra o aborto. Então, nessa pegada, e a sua opinião sobre essa descriminalização, pseudo-autorização para posse, para uso de drogas, que começou a valer e a gente sabe que é uma escada. O que você acha? Então, a maconha, ela é usada, a cannabis, né? A O cannabis. cannabis como terapêutica, Exato. né? A maconha em si, ela já é, no meu ponto de vista, tá? Eu sei que talvez eu vou desagradar muita gente, mas a maconha, eu não sei até que ponto que ela pode ser comparada a uma cerveja,
a uma cachaça, Uhum. né? Eu já vi uma pessoa alcoolizada, já vi casos e casos e casos em que o alcoólatra matou, o alcoólatra suicidou. Eu nunca ouvi falar que o cara que pita uma maconha saiu por aí matando alguém. Uhum. Então, assim, é um entendimento complexo, né? A gente sabe que a cannabis, o óleo da cannabis, ele é usado como medicamento, principalmente com crianças autistas, Anticonvulsivante, né? ele é um anticonvulsivante, em pessoas com mal de Alzheimer, né? Uhum. O óleo da cannabis. Agora, o que que eu posso te dizer? No Brasil tem a lei da maconha. Se a gente for no presídio, você vai ver lá pobre preso por causa da maconha. Uhum. Mas o rico, ele tem até entregador. O cara faz aquele serviço de Delivery. delivery para levar a droga na casa do filho de papai. Uhum. E aí volto na questão. A lei tem que ser para todos. O pobre ele não tem como pagar um advogado. Ele não tem a menor, coitado. Ele fica muitas vezes, eu odeio injustiça. E se você for no presídio, você vai ter a oportunidade de ver pessoas que às vezes está lá e que ainda não foi nem julgada. E foi pega aí com um cigarrinho de maconha, dois. Não sei te dizer sobre isso. Mas o meu posicionamento sobre a liberação, acho que agora a questão é a liberação da maconha só, né? Isso, Ou é isso. toda droga? É a ponta do iceberg, né? Não tem como saber. É a ponta do iceberg. Então, eu acredito que a lei deveria valer para todos. Todos, né? Para todos. Se for pego o rico e o O pobre pobre. na mesma dimensão. Agora, se for só para colocar pobre na cadeia, meu Deus, já tem muitos. E é muito sofrimento. É muito sofrimento. E você acha que, mesmo não sendo necessariamente uma atribuição municipal, mas você acha que tem como, através de convênios e até fomentado pela Câmara, um, um tipo de auxílio de apoio, principalmente para comunidades terapêuticas, porque nós sabemos que existem algumas políticas públicas, só que hoje o que você tem de comunidade terapêutica, principalmente para quem está no uso de drogas ilícitas, são iniciativas privadas e geralmente das igrejas, das comunidades de fé, né? Nós não temos, por exemplo, aqui no estado, nenhuma comunidade pública. Aí, às vezes, você tem alguém que precisa de um tratamento, né? E não tem para onde ir, porque às vezes tem que pagar, às vezes não tem condições, às vezes não tem vaga, e fica perdido. E nós, como munícipes, muitas vezes você tem um risco da violência que gera a pessoa em estado de vício, em estado de rua, e a gente acha que o município talvez possa contribuir de alguma maneira. Ô Marcos, deixa eu te explicar uma coisa. Olha para você ver. É, eu já visitei muita comunidade terapêutica. E eu acredito que não tem nada mais triste para uma mãe do que ver seu filho perdendo para as drogas. Uhum. É muito doloroso. É só quem tem que sabe falar, que sabe dimensionar Qual que é o dia a dia, né? o que é ver o seu filho perdido no mundo das drogas. Ele perde a identidade, ele perde tudo, tudo. Então, condenar uma pessoa que vai para esse mundo, ele já foi condenado, O preço sabe? já é alto, né? Ele já está pagando um preço alto por entrar nisso. E o que que acontece? Os nossos jovens, eles estão com cada vez mais facilidade em ter acesso às drogas. É muito fácil quem te dá o primeiro gole. Exato. É no primeiro gole que eu transformo tudo. Já tem aquela coisa, a primeira é de graça, né? A primeira é de graça. E aí você começa a roubar, a se prostituir com 10 anos, com 12 anos, que hoje temos, não sei em qual, né? Mas a gente, como eu viajo muito, eu tenho minhas filhas em Belo Horizonte, elas fazem um trabalho voluntário de levar sopa para os moradores em situação de rua. E tem crianças muito jovens se prostituindo, prostituindo a troco de uma pedra de crack. E o que eu tenho que fazer é
preventivo. Para onde estão os meus jovens quando eles saem da escola depois do almoço, enquanto os pais trabalham? E geralmente são filhos, não tem classe social. Filho de rico, filho de pobre, filho de preto, filho de branco. Uhum. Estão se perdendo nessa caminhada. Porque hoje a rua te oferece isso gratuitamente. Exato. Gratuitamente. E comunidade terapêutica pública, eu vou te falar bem a verdade, porque eu conheço. Ela não chega nos pés de uma comunidade privada. Uhum. A comunidade pública, o psicólogo, ele vê o dependente hoje, ele só vai ver o dependente novamente daqui a 1 mês, 2 meses, porque ele tem uma agenda vasta. A terapêutica privada, não. Dependendo do que você paga naquela clínica, o seu filho vai ter acompanhamento diário. Faz um spa. Um spa. Uhum. É um spa. Tem clínicas lindíssimas, de alto nível. Agora eu te pergunto, qual a mãe de um pobre Por vai ter exemplo, coragem vai ter condições de mandar um filho para uma clínica dessa? lá em São Paulo tem uma clínica que é padrão. R$ 48.000 a mensalidade. Gente, R$ 48.000 é Como? muito dinheiro. E outra, para aceitar é no mínimo 3 meses. Então você pensa, é uma casa popular. Mas aí eu te pergunto, Marcos, há realmente interesse? Agora você me responda como cidadão, acho que você é pai, né? Sim. Me responda como pai. Há realmente interesse do poder público tirar os nossos jovens desse caminho das drogas? Você acha que há? Essa é a pergunta de US$ 1 bilhão. Eu acredito que não. Se você for eleito, você promete que vem aqui e responde isso pra gente? Prometo. Prometo que Temos um venho e acordo aqui, respondo. ó. Vocês são testemunha, temos um acordo. Prometo que venho, respondo. E o que eu mais quero, Marcos, é mudar essa situação. Porque eu sei que não. Olha, existe, se você conhecer, você me fala. Porque eu nunca vi falar que uma mãe, ao ganhar um bebê, ela passa a mão no rostinho daquela criatura tão linda, tão indefesa, e fala: se Deus quiser, meu filho, quando crescer, vai ser drogado, vai ser prostituído, vai ser marginal. Não existe. Não existe nenhuma mãe que já fala isso para o filho. Muito pelo contrário. Uma mãe, quando pega no colo esse ser tão maravilhoso, essa luz, esse ser divino, porque gestar uma criança, isso é muito divino. Isso é, assim, uma escolha tão maravilhosa de Deus. O Deus, quando ele nos dá o poder de ser mãe, ele mostra o que ele confia na gente. Ele coloca nas nossas mãos o poder de determinar o futuro, o caminho desse ser indefeso. Então, eu tenho certeza que nenhuma mulher, como mãe, como vó, como mãe adotiva, pega uma criança no colo e deseja que ela seja um drogado, que ela seja um dependente químico. Isso é muito doloroso. E eu te garanto que eu vou buscar o porquê que isso não funciona. Porque existem casos de Sim, pessoas que largam o mundo da droga. existem ótimos exemplos. Existem grandes exemplos de pessoas que se tornaram grandes cidadãos e que estão aí para nos contar a história desse caminho tão negro, Exato. né? Um túnel que você não consegue enxergar a luzinha lá no final dele. Até porque sofre todo mundo. Sofre ele, Todo sofre a mundo. família, sofre a sociedade, sofre todos mundo. Quando você, como vizinho de um dependente químico, fala não tô nem aí, meu Deus, é aquela frase célebre, né? Se o seu amigo usa droga e você não fala nada, que droga de amigo você é, né? Exatamente. Então é um assunto muito amplo e que precisa ser falado. Precisa esses assuntos, por isso que eu falei, esses assuntos mais delicados, nós precisamos saber qual que é a opinião dos nossos representantes, né? Porque, Marcos, mas a esse nível o vereador nunca vai resolver. Calma, mas de repente a pessoa quer crescer, vai virar deputado estadual, depois federal, depois vai estar lá votando essa lei. Eu preciso saber quem vai entrar nessa esteira, né, política.
É interessante saber a opinião das pessoas. Mas esse pensamento é um pouco, vamos falar assim, um pensamento raso, né? Porque o vereador, a partir do momento que ele entra ali, a Constituinte nos permite fazer assinaturas, colher Pra assinaturas, pôr o o povo. voto popular. Exatamente. Então, o vereador, ele não é só um qualquer. Infelizmente, a gente elege, coloca pessoas ali que não estão aptas a nos representar. Nós elegemos pessoas que ficam ali brigando por assuntos particulares, né? Ao invés de eu brigar por aqueles que me elegeram. Então é hora de dar um basta nisso. E agora, se você está satisfeito com quem está lá do jeito que está, vote novamente. Gente, tá vendo como o dedinho de prosa passa rápido? É um assunto aqui que a gente pode ir o resto da noite conversando aqui e a conversa vai continuar gostosa. Mas nós temos nosso tempo, né? Muito obrigado, Alexandra, pelas palavras, muito obrigado pela sinceridade das respostas. E agora eu vou te dar a abertura para as considerações finais, para você falar com o seu eleitor, para você divulgar seu número, para você mandar o seu recado. Gente, vocês viram, né? Viu ela no banco, viu ela no mercado, pode incomodar. Ela autorizou, tá bom? Pode olhar para aquela câmera e falar com o seu eleitor. É a Alexandra do cabelo platinado, a Alexandra da Confé Café, a Alexandra do Laticínio Joia. Então, enfim, eu sou a Alexandra e eu conto com você nesse efeito formiguinha, né? Fala para o seu amigo, fala para o seu vizinho. Me dê a oportunidade, eu só estou pedindo a chance de concorrer a essa vaga de emprego. Eu quero trabalhar para você. Eu quero fazer valer a sua confiança. Eu quero responder perguntas que eu tenho certeza que você, como eu, tem e que não são respondidas. Mesmo você tendo lá dentro da Câmara Municipal pessoas que falaram que ia lutar para te responder, para modificar, para transformar, mas não te responderam. Não voltaram sequer para te dar um feedback. Eu sei que política tá chato, nós estamos desacreditados, mas eu quero pedir o seu voto de confiança. Me deixa te representar. Eu estou pedindo, por favor, me dê a oportunidade de trabalhar para você. Eu sou Alexandra, agora conhecida como Alexandra Joia. Meu número é 36222. E eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem, para que você reflita bem, para que você comece a mudança dentro de você. O nosso coração é a morada dos nossos sentimentos. E não se esqueça, todos os dias, 365 vezes, Deus nos disse: não temas. Lá em Josué 1:9, ele diz: sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante. Eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde você for. Essa é a minha mensagem. Um abraço grande. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui, nos acompanharam, ouviram o recado aí da Alexandra, conheceram melhor ela. E nos vemos no próximo episódio do nosso ElejaCast. Muito obrigado.